Então, pessoal, e como já prometemos que tem novidade para vocês ficarem atentos, nós estamos aqui propriamente na Avenida Ho Chi Minh, 1º de Maio, no Largo da Independência. Para dizer que tem novidades, fica atento aí na telinha, fica atento, não saia, que vem coisas boas. Hoje é com a juventude angolana. É nós, foi. Então, pessoal, mais uma vez estamos de volta e como prometemos, né, que teríamos assuntos importantes. Na verdade, hoje estamos aqui com um assunto importante, relacionamentos tóxicos. Então, qual é a realidade dos relacionamentos tóxicos hoje em dia no século XXI? Eu sou o Aventura e ao meu lado eu estou com Isabel Bonito. Isabel Bonito. Isabel Bonito. Isabel Bonito, sendo que hoje em dia, né, nós vivemos uma atrocidade dentro de certos relacionamentos, traições, culpa e por aí mais. O que é que você pode falar sobre relacionamento tóxico? Do meu ponto de vista, podemos dizer que, na verdade, quando alguém procura um relacionamento, vai em busca de paz. E o relacionamento tóxico pode ser considerado um relacionamento onde a pessoa não tem paz física, neste caso, paz emocional. Isso pode causar muito desgaste para a pessoa. E é um relacionamento onde a pessoa não tem palavra própria, é um relacionamento onde a pessoa é obrigada a mudar muita coisa sobre si, porque neste tipo de relacionamento o parceiro ou a parceira tem tendência de proibir muita coisa. Então, um relacionamento tóxico pode ser considerado um relacionamento onde a pessoa tem que mudar a sua personalidade, deixar de fazer os seus afazeres porque a outra pessoa não gosta. Então, isso acaba causando desgaste emocional e físico também. Winnie Mona, Ok. uma vez que nós estamos a viver, né, algo diferente na nossa sociedade angolana e não só no mundo, dizem que as coisas atualmente mudaram, principalmente dentro do relacionamento. E hoje não se sabe se existe amor verdadeiro ou não. Na tua opinião, no teu pensar, existe amor verdadeiro? Alors, selon moi, oui, il existe l'amour vrai, le vrai amour, le véritable amour. Il existe et souvent ça se reconnaît quand on remarque que dans l'amour, il y a premièrement la paix et que les deux n'ont pas besoin de faire semblant pour vraiment être vrai et qu'il y a de la communication parce qu'il faut communiquer. Quand il y a de la communication constante, c'est là qu'on comprend qu'il y a vraiment le véritable amour. Et quand cet amour nous pousse vers le haut, ça existe. Et plus, moi je me dis, le véritable amour commence par une amitié sincère. Quand vous êtes amis, et au fil du temps, vous allez construire un véritable amour. Então, como é que podemos identificar ou perceber quando é um amor verdadeiro? Alors, pour identifier un véritable amour, premièrement, tu ne te sentiras pas obligé de changer de personnalité. Tu te sentiras obligé la personne te tirera vers le haut pour changer. Tu verras que il y a des habitudes, de mauvaises habitudes, que tu te sentiras de laisser pour grandir avec la personne. Et tu verras que cette personne ne va pas changer ta personne, mais va te tirer vers le haut.